como é que vocês veem a situação do governo agora? Né? Um governo com aprovação cada vez menor ou reprovação cada vez maior, sem uma sinalização clara do que vai ser feito, do que está fazendo mesmo, enfim, como é que vocês veem essa situação? Eu acho que o país está um pouco à deriva mesmo, né? Acho que essa sua sensação, ela é... E é ambíguo que ela seja a deriva. Eu não sei se eu não queria que ele estivesse à deriva, porque um dos problemas da Dilma, né, que o que fez o Brasil, o fim do Brasil 1.0, é que era um bloco mais monolítico mesmo, aquele governo, né? Era assim, a Dilma, Nelson Barbosa, o Arno Agostinho, o Guido, todo mundo assim, o precipício ali e vamos, né? E excesso de convicção. Excesso de convicção. A Dilma é mais ideológica, né? O Lula não, ele é mais macunaímico, né? Cínico, mais cada hora flerta com alguém e tal. No Entre Atos é claríssimo, né? O documentário do João Moreira Salles, esse caráter do Lula, essa habilidade até que ele tem de manhã se reúne com a central sindical, de tarde toma uma ligação do Roberto Setúbal e conversa com todo mundo ali e tal. A Dilma não, era uma coisa mais... Então, acho que isso tem um lado ruim, porque, pô, pra onde a gente vai a gente não sabe, mas pelo menos a gente sabe que não vai caminhar na direção do precipício. E dado que o preço é de precipício, para fins de mercado, me parece uma coisa boa. Você ser medíocre e não ser terrível, né? Agora, o que pode vir? Né? O que deveria vir é, né, achar que a macroeconomia importa, respeitar ali a aritmética básica, né, das contas públicas, né, ouvir um pouco mais o Haddad, né, o que seria o receituário agora? Deixa a economia desacelerar, faz um fiscal um pouco mais intenso, daqui a pouco a inflação acomoda, a atividade já está se acomodando, ali outubro, novembro você poderia cortar a Selic, você começa a cortar, poderia eventualmente cortar agressivamente, a economia sai, aí melhora na cara da eleição. Acho que isso deveria ser feito. Mas não acho que é o que eles vão fazer, não há nenhuma sinalização nessa direção. O que eu acho que ele vai ficar nessas doses homeopáticas de pequenos populismos, mas que tem um evento muito maior a caminho, né? Eu não acho que ele consiga fazer muita coisa. É isso, libera 12 bi do FGTS, faz o pé de meia, que sabe lá Deus também como vai terminar. Então são essas pequenas coisas, você vai esgarçando, você estica a corda, mas não a ponto de romper. E enquanto isso, né, acho que o Kellet cunhou uma expressão de que eu gosto muito, que é um ano com uma característica muito peculiar, que é o teta positivo, né? A cada dia que passa, você se aproxima, ele fala da eleição, e se aproxima também na queda da Selic. A Selic não vai, a Selic deve ir lá para os seus... A turma tá louquinha para parar depois do 100. Né? Acho que não consegue parar, mas vai lá, dá mais 50, para no 14,75, talvez 15, mas em algum momento entre o final do ano e o começo do ano que vem, a Selic deveria cair. E o mercado, obviamente, não vai esperar a Selic cair, vai botar no preço antes, e o outro evento vai colocar cada vez mais o evento eleição, trazido a valor presente, e vai fazendo mais preço. Né? Então você vai se aproximando. Cada dia que não tem um populismo, esses eventos vão engordando, né? Então eu acho que o que eu vejo é essa mediocridade, essa complacência, esse reme-reme com essas outras duas forças maiores e o mundo também que deu uma mudada, né? O mundo faz muito preço, né? Então eu acho que o mundo dando uma mudada, vindo um pouco mais para o mercado emergente, Selic caindo com o evento eleição se aproximando, eu acho que esses eventos são mais poderosos do que 12 bi do FGTS, entendeu? Sim. E só no lado, para fechar aqui, das coisas que vocês falaram, chamou a atenção quando vocês usaram o termo da sociedade estar mais atenta. Quando vocês falam a sociedade, quem exatamente? A população mesmo, a turma de Brasília, investidores... E aí acho que nisso dá até para fazer um paralelo com 2014. Por que em 2014 a sociedade não estava atenta? Putz, acho que tem inúmeros fatores, né? E acho que a sociedade ela está mais atenta de diversas formas, né? Mas não acho que é a sociedade da Faria Lima que está mais atenta apenas, né? Inclusive os índices de desaprovação do governo mostram isso de forma patente, aí, tanto do ponto de vista regional quanto de classes econômicas, né? E aí, principalmente, acho que a inflação pega muito, né? Assim como aconteceu aí na não reeleição do Biden. Inclusive em termos nominais, né? O economista, ele pensa muito em termos reais,
embora o Keynes tenha algumas observações muito importantes de lembrar que o nominal também importa, né? Não é que é só o real. Né? Mas acho que é um fenômeno mais espraiado mesmo e, cara, aí tem a ver desde, assim, o que aconteceu com redes sociais, o que aconteceu com acesso à informação, você tem um choque absurdo, né, de quantificação das ciências sociais e políticas também, né? Tem um avanço muito relevante em um período aí de 10 anos que, por exemplo, esse tipo de pesquisa que está saindo agora, ele não está saindo só por ansiedade ou porque o mercado está encomendando e, assim, você sequer tinha esse tipo de mensuração, né, de preocupação, de intenção de medir o que a gente chama dos indicadores antecedentes, né, e já adiantar então parece que o próprio ciclo político, embora os eventos ainda sejam relevantes, e as facadas e os tiros, etc., né, por mais tristes que sejam, continuam fazendo muita diferença, mas isso aqui tá parecendo mais como um brasileirão, né, um jogo de pontos corridos, do que só um mata-mata. Né? E acho que isso faz muita diferença também, né? O acesso à informação já é brutal e, assim, essas pesquisas, elas estão circulando aí em grupos de WhatsApp, né? Uhum. Não só da Faria Lima ou do Leblon. Isso faz diferença, né? E no fim das contas, aquela pessoa que, por algum motivo, né? Sei lá, um entregador de iFood, não tá feliz com a situação dele ou da família, com ou sem rigor científico, mas faz uma associação entre as coisas. Né? E aí você acaba transformando isso num fenômeno de massa. Né? Eu concordo muito. E acho que o fenômeno do Nicolas lá, do Pix, ele mostra como a sociedade está incomodada. Não é só a Faria Lima. Porque, obviamente, ali houve um sugestionamento, né, de que, putz, talvez vai taxar o Pix, né? Ele não fala isso no vídeo, mas ele meio dá a entender que, ó, no fundo quer taxar o Pix. E, né, fake news, o caramba, tal, beleza. Eu entendo que não foi, assim, exatamente o jeito mais republicano de se tratar a história. Mas tinha uma preocupação ali que era legítima. Primeiro que o Haddad estava certo na medida. Aquilo tinha que fazer mesmo, né? Você tem que rastrear, não é rastrear nominalmente, mas você saber esse negócio precisa ser rastreável a ponto de você cobrar imposto de quem está ganhando dinheiro via Pix e não tá informando a sua renda adequadamente. Então a medida ia na direção correta. Mas a sociedade, ela se insurge contra uma medida que era arrecadatória. Então a sociedade está incomodada com essa sanha arrecadatória que existe. O objetivo final era sim tributar mais, de quem sonega. Né? Tem um erro aqui, né? Só que é um crime, né? E precisa mesmo cobrar o imposto. A sociedade está rejeitando os impostos. É a sociedade, não é só a Faria Lima. Né? E eu acho que tem uma outra coisa, que é por que a sociedade está mais atenta agora? Porque, primeiro que o PT e a esquerda estão muito mais fracos hoje do que antes. Né? Você pega número de prefeituras, número de capitais, aprovação de quando o Lula saiu, completamente diferente. Assim, alguém falou isso, e eu concordo que foi o Hélio Gaspar, ele falou muito recentemente, não foi o Lula que ganhou. A eleição, como eu acho que o próximo presidente também não vai ser quem vai ganhar. Quem vai ganhar a próxima eleição é o Lula que vai perder, não é quem vai... A não ser que seja uma figura meio de uma direita muito amalucada, mas em tese o Lula vai perder porque é o anti-Lula, mesmo jeito que foi o anti-Bolsonaro. Não foi o Lula que ganhou. Então o Lula já entra, a sociedade não tá topando muito, porque já tá muito rachado. E ele trouxe um centro que não era muito simpático a ele. Ele era antipático ao Bolsonaro. Então na primeira bobagem, meu amigão, eu já não era muito com a sua cara. Você ainda faz uma bobagemzinha, já piorou, né? E várias outras coisas que, como acho que quem melhor sintetizou foi o Bruno Coutinho mesmo. Acho que toda essa história, né? Eu tinha escrito algo parecido também quanto essa teologia da prosperidade penetra na sociedade e aí você em vida ser agraciado pelo seu esforço, pela sua fé em Deus. Então é o empreendedorismo, não é o Estado, né? Aliás, o Estado, se você quer empreender, é um problema para você. Ele é mais tributo, ele é mais burocracia. Sai daqui, Lula, não entra na minha casa, não quero, né? Então a esquerda tem muita dificuldade de penetrar
numa sociedade que quer menos Estado e não mais Estado. Toda a história a esquerda, historicamente, e o PT é um partido operário sindical. Né? E a sociedade foi cada vez mais indo para uma sociedade de serviços e se afastando do poder dos sindicatos e da indústria. Como é que você conversa com esses caras que assim, não, eu vou lá, vamos fazer greve. Cara, o que você tá falando? Não estamos indo para a fábrica, nós estamos querendo fazer um vídeo aqui no TikTok, né? E essa outra ideia também do próprio... Qual é a pauta da esquerda hoje, né? O que a esquerda defende hoje, né? Que o Vladimir Safatli é um cara super de esquerda, um radical de esquerda, né? Com essa ideia de que... E acho que ele se definiria mesmo como um radical de esquerda. Espero que não se ofenda com isso que eu falo isso. Ele acha que o problema da esquerda é que ela fez muitas concessões ao centro e à direita, né? Eu discordo radicalmente. Mas na cabeça dele é isso, né? A esquerda se perdeu numa constelação de progressismos, né? Estamos aqui discutindo os pronomes adequados para se usar com as pessoas, linguagem neutra, nome do terceiro banheiro, enquanto a esquerda originalmente queria uma participação mais direta na democracia e pautas em prol da maior igualdade. Então a esquerda se perdeu. No final do dia é isso, né? Sobre essa reflexão da esquerda e essa perda de direção, estava até buscando aqui, não é uma recomendação, tá? Porque não sei se todo mundo vai ter saco ou estômago para ver, mas o Gilberto Carvalho deu uma entrevista num canal mais de esquerda e você assiste a entrevista dele. O Gilberto Carvalho é um grande expoente do PT. Nem parece que o PT é a situação. Parece que ele fala de um movimento que deu certo e não existe mais. Assim, do quanto a esquerda está desconectada. Ele até fala, a gente ficou velho, a gente não se conecta mais com a sociedade. Acho que é um bom exercício para quem quer entender um pouco essa... e até ele traz uma grande preocupação do que vai ser a esquerda, ou o PT de maneira geral, sem o Lula. Né? Não, ele até chega a usar o termo, a gente tem que aproveitar o Lula ao máximo, enquanto ele está aqui, porque existe essa preocupação do que vai ser da esquerda sem o Lula. Não, e isso inclusive traz uma simetria gigantesca para a Bolsa hoje, né? Bolsa, pré, B, porque assim, tá bom, existe uma probabilidade do Lula ser reeleito, ou dele esgarçar a ponto de que tem esterese no processo, que a gente rompe a corda. Pode ser. Não sei qual é essa probabilidade, mas ela é não desprezível. Mas por outro lado, tem o outro lado, né, que é o Tarcísio, ou seja lá quem for uma direita que faz conta, né, uma direita racional, pró-mercado, pró-reforma. E o que representa isso, né? Não é só que o cara vai ser eleito e vai tirar o Lula, isso é uma coisa. Outra coisa é assim, são 4 anos de um governo reformista com mais 4. Então assim, o outro lado da simetria é tão gigante do que pode acontecer, porque não tem ninguém. Você vai apontar alguém para 2030, o João Campos, que o Haddad, coitado, assim, cada dia que passa não ganha nem para síndico, né, que seria o sucessor. O Rui Costa também não. Então assim, ou é o Lula ou não tem ninguém no PT. Mesmo a hipótese da esquerda voltar em 30, né, dos nomes que se colocam aí, seria o João Campos, que já é um cara muito mais Macron, assim, é uma esquerda que dá para conversar, né, 2 mais 2 dá 4 mesmo, né, então é uma coisa que é razoável. Então eu acho que assim, o tamanho, é isso, há uma necessidade de reinvenção por completo da esquerda. Então o ciclo que a gente pode viver de Brasil, e não é... Sempre o otimista, ele sempre é visto como mais raso, né, mais superficial e tal. O pessimista é austero, né? Pode ser, mas a gente precisa considerar o quão bom pode ser essa história, porque, assim, são 9 anos bons, rally de 26, com 4 do primeiro, com uma reeleição do segundo, e não seria nada muito fora da média, né? Em 26 a gente vai ter quando chegar em 26, olhando para trás, teremos desde 2002 24 anos, dos quais o Brasil foi governado pelo PT por 18. 18 de 24. É muita coisa. Não dá para ter 8 do outro lado agora? Simplesmente por uma alternância normal do pêndulo. Não é nem que a sociedade agora virou para a direita, que a esquerda... Não. É só voltar um pouquinho. Normal, né? E nessa continuidade dos paralelos entre lá 2014 e hoje, vocês mesmos comentaram da Dilma ali, né? A Dilma
pelo que a gente até lê, fica sabendo de pessoas que trabalhavam com ela, era bem dura, né? Ela tinha convicções, muitas convicções, né, a respeito dos rumos que a economia deveria tomar. E hoje a gente olha a figura do Lula, vocês têm uma percepção de um Lula frágil por conta da idade, por conta de tudo que ele passou? Ele tá mais como um passageiro da agonia, digamos assim, ou ele tá tentando fazer o que ele fez naquele período de 2008 até 2002 até 2010 ali, onde a gente teve todos esses benefícios, principalmente da China, o crescimento da China. Como que vocês enxergam a figura do Lula depois de tudo que aconteceu? Hoje ele continua acreditando nas coisas que ele fazia do passado? Como é que vocês veem a figura do Lula? Acho que é um Lula diferente, né? Até isso que o Felipe falou do entre atos ali, parece que ele... Não, aí não sei julgar se é por uma questão física ou ou atualizou o software ideológico ali, o que foi, mas parece que ele tá menos comunicativo, né? Circulando menos entre diferentes e até entre pares, talvez. Então parece um ciclo de troca de ideias ali, mais restrito e nesse sentido mais parecido com o da Dilma, né? Eu acho que um sinal de alerta é dado quando você se afasta de pessoas que têm a liberdade para te criticar de uma maneira honesta e construtiva, né? Dolorosa, mas como toda crítica mas isso acho que vale para tudo, né? Para a empresa, e para o governo também. Então parece ser o caso do Lula, né? Em relação à saúde dele, acho que não é nenhuma questão de opinião, né? Eu não sou médico, mas assim, ele mesmo reconhece que se encontra em uma situação mais frágil. E acho até que, de certa forma, usa isso como né, com um raciocínio de segunda ordem ali, talvez, mas como um backup para o caso de, cara, talvez eu não vá perder, essa corrida aqui ela não é frutífera para mim, então eu também posso colocar na conta da saúde ali para falar que já deu, né? Isso aí que o Felipe falou, pô, meu terceiro mandato, tô aqui com 80 anos e não é culpa minha também se perder, né? Já fiz minha parte, né? Então acho que tem essa questão também, mas eu não sei, não só eu, né? Mas acho que as pessoas que são mais próximas, assim, o próprio mercado, né? A gente teve essa carta do Cacai, né? Acho que foi bem importante nesse sentido também. Mas você vê que começa a se evidenciar também uma ruptura mesmo naqueles, né? Nas órbitas mais próximas ali do núcleo do presidente, né? Nesse sentido de você perder diálogo com uma sociedade civil ou com fontes criticáveis, né? E aí você começa a se isolar, começa a interpretar a realidade com um viés mais favorável, né, para você mesmo, e perde capacidade de análise e perde capacidade de decisão, né? Então eu percebo o Lula dessa forma, até com uma certa tristeza, porque, como o Felipe falou, acho que o Lula 1 é um governo, talvez pra você enquadrar, né, pelo menos no histórico republicano brasileiro, você não tem amostras muito melhores que aquela, né? Mas é um Lula realmente atrás do seu tempo, né? Eu não... assim, como você falou, essa é percepção, porque ele tá muito afastado, né? Isso, assim, o fato da gente não saber como que tá o Lula já diz um pouco sobre o processo, né? Porque, assim, a gente aqui, pô, tava falando, o Benchimol é assim, o Esteves é assim. Se você não conhece pessoalmente, você conhece alguém que conhece, você... né, você sabe como é que tá o Itaú, mais ou menos. Todo mundo meio conhece, né, todo mundo. O Tarcísio, pô, você tá uma ligação do Tarcísio. O Lula não, ninguém chega mais no Lula, né? Então acho que isso já diz um pouco do que não tem o contraditório, não recebe as pessoas, né? Ou recebe só a turma. Então, e a turma hoje eu acho que tem uma outra piora, né? Que duas coisas, né? Primeiro assim, pô, o cara passou por bastante coisa também, né? Acho que, né, a gente fala, pô, mas tá rancoroso. Não deve ser fácil, né? Você passar tanto tempo preso também. Não sei como eu reagiria na física. A gente é uma pessoa também que tá ali, né? Por mais que a gente devesse, né, separar, não, o institucionalismo, a liturgia do cargo e tal, ainda é um ser humano, né? É normal, eu acho que o cara tá rancoroso de alguma forma, ressentido e tal. Né? Tem que procurar até entender por tudo que o cara passou, né? Pô, passou inclusive por coisas de saúde graves, ó, câncer, tombo do banquinho, né? Que a idade tá avançada, né? O tombo virou um negócio complexo mesmo, né? Mas nessa,
ele foi se afastando também de pessoas que poderiam criticá-lo, ou se não criticá-los, né? Pô, eu acho que, sei lá, eu tenho uma certa abertura com o Rodolfo, e imagino que ele tenha comigo também, de chegar e falar assim, puta, Rodolfo, acho que esse aqui não é o caminho, acho que aqui você poderia pensar de outra forma, né? Porque tem troca, mas assim, somos pares legítimos aqui, né? O Rodolfo faz coisas melhores do que eu, muito mais inteligente do que eu e tal, mas assim, mais ou menos a gente tá do mesmo jeito aqui, né? Agora o Lula não, o Lula, antes o Dirceu, o Palocci, o Guxiquem, aqueles caras meio que fizeram o PT com ele, cresceram com ele, tinham essa abertura. Hoje em dia a distância é tão grande, né? Olham para ele com uma admiração, assim, com um respeito, com medo, com... Então, a história clássica do rei tá nu, né? O cara tá errando e ele fala assim, presidente, o senhor tá viajando nisso aqui, o cara tá errado. É uma atrocidade, entendeu? Acho que ninguém enfrenta, né? E acho que isso é muito ruim, né? Isso estaria mais para uma semelhança ali com a Dilma, no sentido dela ficava fechada em termos de ideias, estava fechada ali no E tinha um no grupinho que clima, e tinha um reforçava, grupinho que ficava reforçando, né? Sim. É só o reforço positivo, né? Não Sim. tem ninguém ali. Mas e o quanto que vocês acham que ele... É esse ciclo que o Felipe acabou de descrever, de tipo, pô, pé de meia, FGTS, parece que agora ele falou que vai a cada 15 dias dar um pronunciamento, né? Sim. O quanto que vocês acham que existe uma herança, não sei, uma memória dele daquele período que ele viveu, que muitas das coisas ele colheu por sorte, né? Durante aquele período, e ele acha que a máquina funciona desse jeito mesmo. Ele acredita nessa história, o dinheiro bom é o dinheiro na mão do povo e tal. Essas coisas vocês veem como convicção dele daquele período que ele viveu, que realmente deu certo tudo aquilo, e a bomba acabou estourando na mão da Dilma, então não foi ele que colheu, né? De certa forma ele pode se afastar daquilo dali, pô, a Dilma que fez aquela lambança lá, mas que começou no governo dele, né? Mas o quanto que vocês acham que ele realmente acredita nessas medidas que ele vai tomando para a economia melhorar, ou ele tá fazendo simplesmente num modo tipo, cara, tem que fazer, porque tem que melhorar, tem que colocar dinheiro na mão do povo? Talvez, assim, é o que sobrou para ele, né? Dentro do discurso. Se você pensar num plano racional e tal, acho que assim, em 2 anos, como o Felipe falou ali, né? Você teria tempo hábil para fazer um pequeno arroxo, né? Que seria, na verdade, assim, a política fiscal contracionista expansionista, né? Que ela libera o monetário e daria em 2 anos. Acho que daria, sabe? Mas assim, ele não vai fazer isso. Não consigo imaginar, e assim, nunca fui muito fiel a essa espécie de wishful thinking do mercado, que assim, o Lula vai ser o cara que vai fazer o ajuste fiscal no Brasil, ainda mais depois do Bolsonaro ter gastado bastante no, né? PEC da transição e kamikaze, né? A história dos precatórios e tal. Ele não vai ser esse cara, entendeu? Ele não foi, na cabeça dele ele não foi eleito pra isso, não tem nada a ver com a pauta dele, com o que ele acredita e tal, e o que sobrou pra ele são essas migalhas de FGTS, de pé de meia, etc. E acho que isso que ele vai tentar trabalhar nas divulgações com, imagino eu, baixa efetividade e até um risco de tiro no próprio pé. Essa decisão de falar a cada 15 dias, por exemplo, eu acho que ela traz mais problemas para o governo do que benefícios. Porque, assim, a superexposição de um discurso desalinhado com o do eleitorado, ela é seriamente maléfica, né? E, além disso, quer dizer, pode falar, tem um planejamento, né? Mas, assim, você não fala a cada 15 dias, porque o tempo da política não é assim, ele não é linear. Tem hora que você tem que ficar quieto, que a melhor coisa que você faz E tem hora que você vai e fala tudo, né? Esse tem sido um governo muito ruim de pronunciamentos, de anúncios, assim, o que aconteceu ali com o Haddad foi um absurdo, né? Tipo, o Haddad foi destruído na história ali do ajuste fiscal, né? E principalmente com a isenção de 5 mil lá do IR. Por que o Lula não fez esse anúncio e agora ele vai falar a cada 15 dias, né? Então, assim, me parece, embora tenha tido uma mudança ali na Secom, e parece que o Sidônio é um cara melhor do que o Pimenta, mas
eu não acho que essa decisão é salutar para o governo. Eu concordo muito. Eu acho assim, primeiro, existe uma crença de fato na cabeça deles é o Estado que gera valor para a sociedade, né? O Estado planejador, o centralizador, dirigista, interventor, e é isso que guia o crescimento, né? Que tem uma origem numa discussão, eu acho, na minha interpretação dessa história, que tem uma discussão, porque assim, poupança é igual a investimento, isso é uma identidade contábil, né? Mas eu me lembro do Marquito, né, que foi o Marcos Eugênio da Silva, que me deu Macro 3 na FEA, que era um keynesiano clássico. Ele não era nem pós-keynesiano, nem neo-keynesiano, ele era keynesiano. Ele disse, eu leio a teoria geral do emprego do juro da moeda, eu sou keynesiano. E a discussão que ele propunha, assim, tá bom, para todo mundo, para os clássicos e para os keynesianos, poupança é igual a investimento, isso é indisputável. Mas quem gera quem? É a poupança que gera investimento ou é o investimento que gera poupança? É um problema de ovo a galinha aqui. E me parece que na cabeça desse pessoal, claramente é o investimento que vai gerar a poupança. Então você sai gastando e aí a economia vai entrar num modo perpétuo aqui, um modo contínuo de algum modo e a coisa vai, né? O mercado, ele é concentrador de renda, uma abordagem meio marxista, né? Não é nem... Se você olhar o Galípolo, né, e o Beloso está sempre nas listas dos grandes economistas heterodoxos do mundo. A convicção real, ele é um conselheiro histórico e amigo do Lula, né, pelo que se diz. Né? E os livros do Galípolo com o Beloso manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Uma abordagem de luta de classe isso aqui. Não estamos falando, não é keynesiano, é uma abordagem marxista. Né? Então eu acho que tem, de fato, essa ideia de que eles acreditam no que eles estão fazendo. No Lula, acho que ele tá isso aqui é bom para a economia. Isso aqui vamos tirar a economia do atoleiro. Não pode o modo pé na tábua, crescer a qualquer custo. O ajuste não pode acontecer. Essas expressões, o ajuste fiscal não recessivo, né? Essa coisa assim. O ajuste fiscal ele tem que ser um pouco recessivo, né? Senão não tem ajuste. Reforma administrativa, o Fernando Schuller brincou isso, a reforma administrativa do Kassab, né? Você acredita na reforma administrativa? Acredito e tal. Mas não pode mandar ninguém embora, né? Mas tem duas coisas que eu acho que são sintomáticas. Tem uma entrevista do Lula, infelizmente eu não vou lembrar agora para quem, nem onde tá, mas que ele comenta a interpretação dele da crise da Dilma. E para ele o problema foi o ajuste do Levy. Então, não foi a nova matriz econômica, o problema é que eu acho que quis ajustar depois, e aí jogou a economia no buraco. Foi um ajuste muito duro, né? Não é que gastou muito e tal. E tem uma outra... aí já um papo um pouco mais técnico, que é uma conversa com o meu amigo Paulo Gala, que eu admiro, que foi meu professor na GV, mas é o Paulo conversando com o Nelson Barbosa e conversando com o Galípolo, explicando o que é na cabeça deles a crise de 15. E ali ele até, acho que com muita honestidade intelectual até, principalmente o Nelson, ele acho que houve alguns erros e tal, ele admite os erros. Mas o grande problema de 15 foi porque a China desacelerou e as commodities caíram. Então não tem esse reconhecimento do problema todo. Para eles, não. Para eles, o problema foi o ajuste do Levy e a China que desacelerou. Então, temos que gastar, entendeu? É isso aí. Acho que o Marcos Mendes comentou isso naquele papo que a gente fez, né? Com os economistas todos esses, que o PT criou essa mentira. E eles contam ela tanto que eles acabaram acreditando na mentira, né? A mentira se tornou uma verdade, então para eles qualquer tipo de ajuste se a economia desacelerar, se lê a ata da Glaze, né? O pessoal brinca lá no Twitter, né? Sai a ata do Copom e tem a da Glaze lá. Você vê claramente isso, né? Um crime que o Banco Central tá fazendo, desacelerar a economia, né? Uhum. É exatamente isso, né? Para poder arrefecer. É isso mesmo que o Banco Central tá querendo fazer, né? Tem que fazer isso, né? Não, e acho que, não lembro qual de vocês... que é até uma resposta para você recuperar essa resposta do Marcos Lisboa. Algum de vocês dois pergunta nesse mesmo episódio, né? Mas o que aconteceu então com o Lula 1, né? Aí o Marcos meio, eu não sei. Foi um alinhamento de astros ali, uma história absolutamente improvável e foi na direção correta, mas esses caras não acreditam em nada daquilo, né? Então é meio isso. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!